amigos da Central Rede! Chegamos para mais um vídeo sobre um assunto que nem todo mundo gosta de falar. Árbitro assistente de vídeo. Essa é a sigla de VAR, em inglês, né? Para esse novo sistema que nós temos de auxiliar do árbitro do campo. Ele foi inaugurado, como alguns já sabem, no Mundial de Clubes de 2016. Aí desde então adentrou nas ligas europeias, só apenas na Copa do Mundo de 2018 que deu aquela chamada de atenção e foi desde então que chegou ao Brasil. Só que o passo inicial para as nossas competições só foi dado em 2019, ano passado, que ele adentrou nas nossas competições. E desde então tem aí muitas polêmicas, não é mesmo? Neste ano de 2020, a intenção da CBF era criar uma sede única, centralizada e remota, lá na entidade do Rio de Janeiro. Mas devido às circunstâncias da pandemia, não foi possível finalizar toda a logística, então eles deixaram de lado e prosseguiram com as cabines nos estádios mesmo. Uma coisa só que não mudou foi o quê? A insegurança e desconfiança dos jogadores, das comissões e dos torcedores para essa tecnologia. Só nesse ano de 2020 estamos aí em 10 rodadas já praticamente concluídas, que não está dando muito certo porque está com muitas polêmicas. Então hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas situações que o VAR foi muito polêmico só nessas primeiras rodadas deste ano de 2020. Vamos começar com o jogo de Botafogo e Inter. Logo no primeiro tempo, o jogador Matheus, ele fez um gol, mas foi anulado em decorrência ao impedimento. Até então, ok, né? Vamos dizer assim. Mas em seguida teve um gol do jogador Bruno, que foi anulado por interferência do VAR, dizendo que houve uma falta. Só que era um lance de interpretação, e aí que pega a questão, porque nesses lances não é possível que o VAR adentre para o árbitro de campo, porque ele que tem que decidir o que tem que ser ou não. E aí veio lá de cima e os negócios não ficou muito bom. Então, como vocês podem estar vendo aqui no lance, foi algo muito polêmico e os jogadores não gostaram muito, tanto que o goleiro do Botafogo, após finalizar o jogo, saiu chutando a cabine do VAR de raiva por esse caso, até porque acabou que o Internacional ganhou o jogo por 2-0. Então esses dois gols fizeram falta porque poderia ter sido um empate, não uma derrota. Então esse foi um dos jogos que mais teve atenção com o VAR. Um outro jogo também que foi muito assustador assim com a intromissão do VAR foi do Santos e Flamengo, na qual o Flamengo acabou ganhando de 1-0. Só que antes disso o Santos tinha feito 2 gols e foi um atrás do outro, um com 9 minutos do primeiro tempo e outro com 15 minutos. Só que os 2 gols foram anulados. Um deles teve uma demora de praticamente 10 minutos para definir se foi gol ou não. Então isso também irritou muito por essa demora, porque se é uma tecnologia para facilitar a vida, então por que está só atrapalhando? E aí, em decorrência disso, acabou que o árbitro deu 10 minutos de acréscimo e foi nesses acréscimos finais que o Flamengo fez o gol e ganhou de 1-0. E os santistas saíram como? Com muita raiva, porque não facilitou a vida deles, também não facilitou o decorrer do jogo, já que foi um gol atrás do outro que foi anulado, e aí com essa demora toda não foi muito bom. Então, como vocês podem ver também aqui, um lance que aí deixou um ar de muita raiva para o santista e ar de risada para os flamenguistas, porque quem acompanhou o jogo viu ali a treta de Marinho e Gabigol, como sempre, debochado, não é mesmo? E ainda falando de Flamengo, jogo de Flamengo, gente. Muitos dizem que o nome, na verdade, é Varmengo, né?
E aconteceu mais um caso com o Flamengo, que foi no jogo contra o Grêmio. O Grêmio estava ganhando de 1-0 do Flamengo, até que com 43 minutos do segundo tempo, aconteceu ali um lance de possível falta e pênalti, que o lance era para a bola para o Gabigol, só que antes de chegar no Gabigol, bateu até então na mão do zagueiro do Grêmio. E aí, com isso, recorreram ao VAR, que deu o pênalti e o Gabigol converteu e acabou empatado em 1-1. Só que os gremistas reclamaram muito, porque, como dá para ver na imagem, aparentemente bateu primeiro na cabeça do que na mão do jogador. Depois bateu na mão. E aí ficou esse ar aí estremecido no finalzinho do jogo por conta desse empate após um lance polêmico. Outro jogo envolvendo o time carioca foi do Atlético Paranaense e Fluminense. Apesar do Fluminense ter vencido por 1-0 o Atlético, o jogo também foi de muita tensão, porque o Fluminense teve 2 gols anulados. Um por conta de impedimento e outro por conta também de falta de lance de interpretação, que o VAR não poderia entrar na briga. E aí, mesmo assim, o árbitro de campo decidiu checar e acabou anulando o gol. E eles saíram reclamando, mas pelo menos saíram com a vitória, né, gente? Não saíram sem os 3 pontos, mas mesmo assim é algo de analisar. Apesar de eles terem ganho, teve uma situação que poderia ter atrapalhado o desempenho deles, porque, querendo ou não, isso atrapalha muito. Caso que tenha acontecido com o Santos, ele já teve, acho que 3 jogos seguidos aí sendo atrapalhado por conta do VAR. Então atrapalha muito o desempenho dos jogadores, porque fica toda aquela coisa, mas meu Deus, foi gol ou não, sabe? Com isso acaba deixando nervoso, enfim, uma situação muito chata e que tem que ser melhorada aqui no Brasil. Até a 8ª rodada da competição já tem aí tinha uma lista de 20 gols anulados. Só em 8 rodadas, ou seja, o que teremos no final de 36 rodadas praticamente? Muita coisa ainda está por vir. Os times que até agora foram mais prejudicados foi o Santos, Botafogo e Fluminense. Ambos já tiveram 3 gols anulados, que atrapalhou aí o quesito do time, né? Em saldo de gols, enfim, vitória, derrota, empate. Mas o que ainda está por vir, hein, galera? Então eu quero que você comente qual é a sua opinião sobre o VAR. Você acha justo ser utilizado aqui no Brasil? Ainda vocês deu um despreparo e acha melhor primeiro ser estudado certinho, sabe? Para vir 100%. Enfim, se você também tem uma opinião muito forte sobre o VAR, deixa aqui o seu comentário, curta e compartilhe essa notícia aqui, esses lances, para todos analisarmos e ficar de olho, também para cobrarmos, né? Porque como torcedores também temos o direito de cobrar uma responsabilidade sobre os árbitros, porque é coisa séria o jogo, pode comprometer aí a tabela toda. Então, por favor, gente, analise com todo cuidado aí e até a próxima.